Olha só, Chicola, estamos novamente aqui com esse canal aqui, ó. Diário de Biologia e História, que a gente achou do caralho esse canal aqui, tá? E a gente vai reagir a ele, como era viajar de avião nos anos 70, há 50 anos atrás. Quer descobrir? Bora. Bora descobrir aqui então. Imagine banquete achei que ia tocar servido... mais a música. Nossa, fiquei feliz aqui. Tem um sonzinho aqui, do jeitinho que eu gosto. My Conquisting. Imagine banquetes servidos a bordo, aeromoças elegantemente vestidas, áreas para fumantes disponíveis. Aí sim. E uma Tá etiqueta faltando. de viagem que exigia trajes sociais completos, incluindo gravata e sapatos de salto. Essas são apenas algumas curiosidades dos tempos dourados da aviação, quando viajar de avião era um verdadeiro evento na vida de qualquer pessoa. Um período marcado pela chegada dos grandes jatos de 4 motores para rotas internacionais, como o inesquecível Boeing 707. Varig. Estas aeronaves podiam transportar muito mais passageiros Minha sogra, ela era a aeromoça da Varig, sabia? Cara, e voar por períodos mais longos, levando as companhias aéreas ao redor do mundo a investirem massivamente para seus voos intercontinentais. No Brasil, 2 aeroportos se destacavam especialmente para voos internacionais. O Guarulhos? aeroporto de Viracopos, em Campinas, Campinas. que contava com um mezanino para que as pessoas assistissem às decolagens e aterrissagens, Hoje não pode. e o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, considerado o mais moderno da América Latina. Nessa época, um voo entre Viracopos e a Europa, por exemplo, teria obrigatoriamente uma escala no Galeão e muitas vezes também em Recife, no famoso aeroporto dos Guararapes. E foi assim, minha gente, que nos anos 70 houve uma grande explosão de passageiros optando por viagens aéreas nas grandes aeronaves. Legal. Mas quase nada era como agora. Por isso, fizemos uma lista com as melhores curiosidades sobre viajar de avião há 50 anos. Eu quero ver. Apertem os cintos e vamos nessa. Todo mundo ia ao aeroporto. Ir ao aeroporto era uma diversão a mais nessa época, Era especialmente tipo para as shopping. crianças. Uma característica Mas é da hora que ver um certamente avião estranharia voando, cara. hoje é a grande quantidade de pessoas que acompanhavam os passageiros para o embarque e os que iam buscá-los nas chegadas. Viajar de avião era um verdadeiro evento, e toda a família, amigos, parentes distantes e até vizinhos queriam estar presentes para ver alguém conhecido entrar Até ou os sair de um vizinhos, Boeing velho. 707. Curiosamente, ao redor do mundo, os países mais entusiasmados em comparecer eram os japoneses, portugueses, italianos e espanhóis, Que que legal. costumavam estar em grande número para esse evento especial. Os brasileiros não ficavam para trás. Multidões se aglomeravam para ver os aviões decolarem, principalmente no mezanino de Viracopos. Claro, se conseguisse uma foto com uma aeromoça ou um piloto de avião, você teria histórias para contar pelo resto da vida. Legal, velho. Não Muito existiam foda. detectores de metais. Naquela Ah, época, dá pra entrar armado tranquilo? não havia detectores de metal. Em recursos modernos, como raio-x para a segurança, a verificação das bagagens de mão e dos passageiros de maneira completamente manual e demorada. Todos os pertences eram retirados das bolsas e a inspeção era feita de forma individual, utilizando a famosa técnica de revista manual. Foi só em meados de 1975 que as verificações de segurança se tornaram uma exigência das companhias aéreas, com O aumento pessoal anda de droga. exponencial no número de passageiros. Mesmo assim, toda a burocracia do check-in ainda era uma realidade muito distante. Os passageiros iam a pé até a aeronave. No início Olha, dos anos 70, não os tinha fingers, o aqueles túneis que carrinho. ligam a sala de embarque diretamente à aeronave, ainda não existiam. Portanto, era bastante comum ver os passageiros se movimentando pelos pátios dos aeroportos. Da sala de embarque, os passageiros Até hoje, dependendo do aeroporto, tem isso ainda. normalmente caminhavam verdade. até a escada de embarque das aeronaves, mesmo que essas estivessem estacionadas mais distante. Muitas vezes, era possível observar passageiros curiosos se desviando do grupo para espiar a pista de pouso, colocando-se em situações de risco. E essa mão aí, pô? Os ônibus só foram adotados no final dos anos 70 e faziam 2 ou 3 viagens para que todos os passageiros pudessem acessar a escada de embarque. As vestimentas As para a vestimentas viagem. para a viagem. Viajar de avião era frequentemente um acontecimento social reservado somente aos mais endinheirados. Eu imagino. Era um evento que exigia dos passageiros, especialmente das senhoras, uma toilette adequada. A maioria dos passageiros usava roupa social. Os homens geralmente usavam terno e gravata. E as mulheres, vestidos, bolsas elegantes e salto alto. Roupas informais, como moletons e jeans, certamente não seriam bem vistos em uma viagem de avião na década de... Moletons. Caramba, ela é IA. Não foi a mulher do Didi que tava reclamando da vestimenta das pessoas no Sim, no sim, avião, das lá, né? bermudas. Pois é, a mulher ficou parada no tempo, né, velho? Tá com saudade, né, dos anos 70. Mudas. Nem pensar. Os membros da tripulação eram obrigados Parecia a usar soldados, né? uniformes impecáveis. Os pilotos de terno e gravata e as aeromoças muito bem penteadas,
maquiadas e com um uniforme perfeitamente alinhado. Antes de embarcarem, aeromoças, comissários e pilotos passavam por uma sala de briefing, onde a apresentação era avaliada. Uniforme, maquiagem, barba e cabelo precisavam... Para pra pensar, toda essa velharada aí morreu. Onde a apresentação era avaliada. Bizarro, Uniforme, né, cara? maquiagem, barba e cabelo precisavam estar dentro dos padrões exigidos pela empresa. Caso contrário, seriam advertidos e não seguiriam viagem. Faz o cabelo, cara. O preço para viajar. Caro, né? Falar sobre preços de 50 anos atrás é complicado, mas podemos garantir que voar na década de 70 era muito mais caro do que hoje. Para termos uma comparação, encontramos uma passagem aérea de 1979 de São Paulo para Lisboa, em Portugal, que custava cerca de 290 mil cruzeiros, enquanto o salário mínimo era de 12 mil cruzeiros. Isso significa que viajar para a Europa naquela época custava aproximadamente 25 vezes o valor do salário mínimo. Cara. Mas mudou muito de pra hoje? Não, mudou um pouco, mudou. Mudado, pô, tu é doido? É, tá mais barato. Passagem para o mesmo trajeto custa algo em torno de 3 ou 4 vezes o valor do salário mínimo atual. Então, Verdade. acredite, se alguém viajava de avião naquela época, era uma pessoa de grandes posses. Grandes banquetes Foi o Lula, né, que resolveu isso, né? A comida oferecida no avião era, sem dúvida, a maior diferença em relação aos tempos atuais. Era gostoso? Na década de 70, servir vinho, sobremesas, frutas frescas, uma variedade de entradas, sopas e até Uau. caviar era comum não somente na primeira classe, Mas podia fumar, né? Eu acho que a comida podia de tudo. mas também na classe executiva, que na época se chamava classe turística. As refeições não eram servidas como porções individuais, mas em pratos com talheres refinados e taças Caralho. para as bebidas. Havia várias Nossa, opções de faca. comida, fazendo com que você se sentisse em um restaurante de alto nível. Esse costume, no entanto, começou a Mano, se era perder no mais meio da caro, mas década, o quando os tratamento era infinitas vezes melhor, né, velho? Olha É igual isso, Uber, cara. né? voos começaram a se popularizar. verdade. A British tipo- European Airways, por exemplo, foi uma das primeiras a servir sanduíches de rosbife acompanhados de um mini bolo de chocolate e uma lata de Coca-Cola na classe executiva, mantendo a comida mais refinada apenas na primeira classe. Fumantes na cabine. Você pode não acreditar, mas até o ano de 1973, os passageiros eram livres Aí, para ó. fumar em qualquer Sempre lugar da fumou. aeronave. Meu Deus do Um céu, hábito cara. tão comum quanto pedir uma bebida. Os fumantes podiam acender seus charutos e cigarros durante as viagens. E como muitas Porque o pessoal contra a cultura woke não batalha contra isso aí também, a proibição. pessoas fumavam nessa época, formava-se uma névoa de fumaça dentro da cabine que Meu provavelmente Deus era do bem céu. desagradável. Era um costume tão aceito que as próprias companhias aéreas ofereciam charutos na primeira classe junto com o cafezinho. Ah, Ao mesmo tempo, Isso, as cara. poltronas de passageiro contavam com Tinha cinzeiros cinzeiro, meu embutidos Deus do nos céu. respectivos braços. Isso mudou quando foram implementadas sessões para fumantes e não fumantes. Uma prática que durou até os anos 2000. que daí teve um acidente. Porque na aviação, né, para as coisas mudarem, basta um acidente. Não tem que ter, tipo, depois de 4 acidentes envolvendo cigarro, foi proibido. Não, só precisou ter um. Teve um, pô, acabou, não precisa mais. Quando o governo federal proibiu fumar em voos nos Estados Unidos. Felizmente, não demorou muito para que outros países também passassem a proibir o fumo dentro dos aviões. Graças a Deus, né? Ser aeromoça era um sonho. Que menina nunca sonhou em ser aeromoça? Viver nas alturas, ir e vir continuamente, alimentando a ideia de liberdade, glamour e beleza. Ser aeromoça nos anos 70 e nas décadas anteriores era uma profissão muito disputada entre as moças de classe média. Ser uma comissária de bordo era tão chique quanto ser advogada ou médica naqueles tempos. Mas não era uma tarefa fácil. Era preciso ser bonita, vestir manequim até o tamanho 38 no máximo, e Você mata. e não podia ser casada. O contrato de trabalho era claro. Se Não engravidasse, podia ser casado? estava fora. Toda aeromoça se aposentava aos 35 anos. O curso jogador era de muito futebol? puxado e havia muitas reprovações, pois o nível de exigência das companhias aéreas era altíssimo. É. Além de aprender coisas como primeiros socorros e mecânica de aviões, aprendiam como se maquiar, se vestir e até a maneira certa de cortar a carne para o passageiro. Não, mas eu vou te Caramba. falar, teve regras pesadas lá na aviação, até a Bruna sair, né, que ela saiu em 2020, tinha regras muito pesadas lá, tipo, hoje em dia pode tatuagem, pode unha pintada, tá ligado? Antigamente não podia nada, não podia tatuagem, não podia nem cabelo, dependendo da empresa, né, mas tinha que ter o cabelo liso, né? Caramba, aí é bizarro, cara. Bagageiro aberto.
Desde o início das viagens em grandes aeronaves até agora, muitas coisas mudaram radicalmente. Até os anos 60, por exemplo, o lugar para os bebês de colo durante o voo era pendurado nos bagageiros. Felizmente, nos anos 70, essa loucura já não existia mais. Ufa. No entanto, grande parte dos aviões dessa época ainda tinha os bagageiros abertos, e tudo podia ser colocado ali, sem Aí uma turbulência ali já voava na cabeça de todo mundo. as turbulências, era comum cair em bolsas, casacos, sapatos e até comida. Mas tudo era festa. Ninguém reclamava, pois viajar de avião era um acontecimento único e muito esperado. E assim, chegamos ao fim dessa viagem no tempo pelos anos dourados da aviação. Esperamos que tenham gostado de conhecer essas curiosidades incríveis sobre como era voar nos anos 70. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, Gostei compartilhar demais. com os amigos e se inscrever no canal para mais Quero histórias saber como é que é fascinantes. fumar lá. Até a próxima! Cara, é muito interessante, velho. Muito interessante, baita videozinho, cara. Porra. Fui comissário de bordo da Varig em 1982 até 1991, quando me casei. E foi o emprego mais louco. Nós éramos ligados em 220, mas valia muito. Era glorioso. Referente ao cigarro, só podia fumar dos fundos da aeronave. Não, uma parada aí da Varig. A Varig era muito pica, velho. A Bruna tava me falando, né, que a mãe dela falava pra ela, que, tipo, os talheres eram de prata e tal, tá ligado? Eram os bagulhos, tipo, premium, bagulho, assim, realmente, os caras, só pra ricão mesmo, velho. Uhum. Muito foda. E esse era o padrão, né? Esse era o padrão. Aí foi diminuindo, né? Foi ficando mais popular. Mas é isso. Vou ter que cortar aqui esse vídeo aqui, ficou sugestão do vídeos aqui, velho. É só censurar, pô. Só censurar, cara. Ai, que engraçado. Ai, Eu vi no ai. My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte, alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia.